Olá, tudo bem com você? Vamos fazer mais uma recapitulação aqui da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui nos aproximando do fim do nosso trimestre. Neste trimestre estudamos o tema do descanso em Cristo, a lição dos adultos, e a lição de jovens estudamos o tema sexualidade à luz da Bíblia. Chegando aí a nova lição sobre Deuteronômio, as duas vão tratar do mesmo assunto, uma lição muito boa, um livro bíblico muito importante. Lição 10, descanso sabático, o verso principal diz o seguinte: 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação, não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Levítico 23, verso 3. Estamos aqui continuando o estudo do sábado. Na semana passada nós vimos aí o tema, os ritmos do descanso, e nessa então dando continuidade ao tema do descanso sabático. Claro que uma lição que fala sobre descanso não poderia deixar de falar do assunto do descanso do sábado, uma vez que Deus estabeleceu esse princípio, colocou nos 10 mandamentos e pede que nós o observemos até o fim, até a eternidade, na verdade, porque se você ler Isaías 66, ali o profeta fala sobre o novo céu e nova terra, ali mesmo é dito que no sábado, na eternidade, continuaremos nos reunindo diante de Deus, adorando o nosso Criador. A lição de domingo, o sábado e a criação. Então, eu vou, como sempre tenho feito, destacar aqui alguns textos que eu sublinhei. A ideia de lembrar pressupõe história, implica que algo aconteceu no passado, do qual precisamos nos lembrar. Quando nos lembramos, fazemos conexões com o passado e lembre-se do dia de sábado para o santificar, marca um retorno direto à semana da criação. Inclusive, o texto que é pedido aqui que nós leiamos, Gênesis 1, 26, 27, 9, 6, textos que falam sobre a criação da humanidade, do ser humano, nos fazem pensar na verdade fundamental bíblica de que nós não somos resultados de uma evolução casual, de mutações aleatórias filtradas por seleção natural. Não, nós somos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança dele. Portanto, o mandamento do sábado é uma reprovação direta a essas ideias evolucionistas, darwinistas, que tentam fazer com que nós pareçamos apenas animais racionais ou espécies de macacos pelados ou coisa parecida. Há muitas falsas teologias hoje em dia sendo pregadas por aí, que na aparência são boas, são justas, são corretas, mas que têm em comum, infelizmente, essa marca de descrença no relato da criação original de Deus. Infelizmente são teologias, são ideias que acabam colocando em dúvida a inspiração da palavra de Deus, a correta hermenêutica e geralmente alegorizam, tornam mito o relato da criação, e aí Adão e Eva passam a não ser mais personagens históricos, factuais, o dilúvio, a queda e tudo que deriva dessas doutrinas, dessas verdades bíblicas. As doutrinas que derivam delas acabam sendo abaladas e colocadas em xeque, e a própria redenção. Jesus veio nos salvar do quê? Do pecado, da queda que está narrada em Gênesis 3. Mas se aquilo lá foi uma lenda, se foi apenas um mito, o que ele veio fazer na cruz? Cristo torna-se apenas um revolucionário ou coisa parecida, e assim nós temos um ataque direto ao âmago da história da redenção. Muito bem. A segunda pergunta, Gênesis 2, 15 a 19, como a história da criação nos lembra de nosso relacionamento com as coisas criadas. Aqui a lição faz um chamado à reflexão a respeito da mordomia, ou seja, nós somos criados, e Adão e Eva foram criados, e Deus lhes deu de presente a terra, o jardim, e ordenou que eles o cultivassem, cuidassem de tudo, sujeitassem os seres criados. Isso é mordomia. Não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. Ele pede que nós administremos com sabedoria esses recursos. E a lição então nos pede para pensar na forma como temos vivido, como temos consumido os recursos do nosso planeta, enfim. Diz assim o texto aqui: o pecado estragou e desordenou tudo, mas a terra ainda é a criação de Deus, e nada nos dá o direito de explorá-la em detrimento de outros seres humanos. O que tantas vezes acontece nesse mundo capitalista selvagem, em que o lucro é a coisa mais importante para muitas pessoas, a própria terra passa a ser degradada por conta disso. Além de ser um memorial de Deus, como Criador, como a guarda do sábado nos ajuda a ter mais consciência de nossa necessidade de sermos bons mordomos do meio ambiente,
Há um esforço agora aí para tentar instituir o domingo climático, o domingo do clima, como se o domingo fosse o dia que nos faz pensar na natureza. Nada mais errado, porque biblicamente falando, o sábado é o memorial da criação. O sábado é o lembrete semanal de que nós somos criados por Deus para cuidar da terra. Então o verdadeiro dia da natureza, da terra, da criação é o sábado. Infelizmente Satanás, ele tenta deturpar tudo que Deus criou e já vem há um bom tempo tentando transferir, como se ele pudesse fazer isso, né, a santidade do sábado para o domingo, um falso dia de guarda. Que possamos fazer do sábado o verdadeiro dia da natureza, o dia da criação, o dia de contemplar a obra de Deus e nos lembrar de que Ele é o nosso Criador. Segunda-feira, celebrando a liberdade, a lição de segunda nos faz pensar também que o sábado é um dia de libertação do pecado, da opressão do pecado, do jugo, do fardo do pecado. Até porque o sábado nos leva toda semana a uma relação mais próxima, mais íntima com aquele que é o único que pode nos perdoar e nos libertar desse fardo do pecado. Diz o texto aqui, os primogênitos israelitas foram salvos pelo sangue do cordeiro espalhado nos umbrais das portas na noite anterior ao êxodo do Egito. Também fomos salvos pelo sangue do cordeiro e agora devemos andar na liberdade que é nossa em Cristo Jesus. O texto de Romanos 6, 1-7 pode ser relacionado ao que recebemos no sábado, com certeza. Ali fala que nós morremos para o pecado, morremos para a vida de impiedade, somos libertados por nosso Deus, para viver uma vida de santidade. Somos libertos de nossas tentativas de justificação ao nos lembrarmos de que Deus é o Criador e que podemos confiar que Ele também nos recriará e nos libertará, hoje mesmo, da escravidão do pecado, se permitirmos que Ele trabalhe em nós. Eu gosto daquele texto em que Davi diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vejam, o mesmo verbo é usado ali também é usado lá em Gênesis, bará, é algo que Deus pode fazer, ou seja, criar a partir do nada alguma coisa que não existia. Assim como Deus criou o universo a partir do nada, Ele pode criar em nós, em você e em mim, algo que não existe, ou seja, uma disposição para fazer a vontade dEle, um coração puro, pensamentos puros alinhados com a vontade dEle. Isso não é natural de nós mesmos, nascemos em pecado, mas quando nós aceitamos a libertação que Deus nos oferece, nós podemos ter esse milagre realizado em nós. Afinal de contas, o que é mais fácil, se é que eu posso dizer assim, né? O que é mais fácil para Deus? Criar todo o universo ou mudar o nosso coração quando nós o desejamos? Claro que para Deus tanto faz, nada é difícil para Ele. Mas em termos humanos comparativos, muito mais fácil Deus mudar algo que já existe. Basta que nós submetamos nossa vontade a Ele e permitamos que Ele faça esse milagre. Terça-feira, o estrangeiro dentro das tuas portas. Interessante, né? Porque o mandamento do sábado, lá no quarto mandamento, Êxodo capítulo 28-11, ali é dito que até os estrangeiros deveriam participar da bênção da guarda do sábado. Então, é um mandamento inclusivo, né, por natureza. Não é para ser uma bênção apenas para aqueles que foram chamados para ser servos de Deus, não é apenas para os judeus, para os adventistas. O sábado é um mandamento universal, até porque ele foi dado para Adão e Eva antes de haver qualquer povo sobre a terra. Até porque, se você ler com atenção Isaías 56, por exemplo, 58 também, você perceberá que era para todas as pessoas, até os estrangeiros, fazerem parte desse pacto com Deus por meio do sábado e de outras coisas mais que Deus também instituiu. Ali em 1 Pedro 2,9, fazendo eco a Êxodo 19,6, é dito que nós somos sacerdócio real e Israel era para ser uma nação de sacerdotes. Em que sentido? O que o sacerdote faz? Ele faz uma ponte, né, entre Deus e outras pessoas. Era para nós sermos, os cristãos, e era para Israel antigo também ter sido, essa ponte entre Deus e a humanidade, as pessoas que precisam de salvação. O plano de Deus continua sendo o de que nós sejamos essa ponte, esse sacerdócio real, oferecendo salvação às pessoas por meio da nossa vida, por meio da nossa pregação, do nosso testemunho. Quarta-feira, o serviço ao próximo honra o sábado de Deus. E de fato aqui nos faz lembrar de que Jesus, ele fez muitas coisas que tem que ver com libertação no dia de sábado, mas foi mal compreendido por isso. Por exemplo, quando ele cura aqui um paralítico ali junto ao poço, o tanque de Betesda, e depois de curado ele diz para ele pegar a esteira e
ir para sua casa, né? Leva a sua esteira. Ali havia líderes judaicos que viviam no encalço de Jesus, tentando colocá-lo em algumas armadilhas, e consideraram isso um crime. Na verdade, a correta obediência do sábado ela é demonstrada por Jesus, o Criador do sábado. Ele é o Senhor do sábado, como diz a Bíblia. Mas os fariseus, especialmente, haviam criado uma série de regras, dezenas delas, tornando o sábado até um fardo, difícil de ser guardado. Eles criavam regras e até criavam formas de como quebrá-las para que fosse viável a observância ou a vida mesmo no sábado. Jesus, claro que não se importou com essas regras, que não são bíblicas, e veio para ensinar como guardar biblicamente o sábado. Curar no sábado, ele não cobrou por isso, não era o trabalho dele. A carpintaria dele sim estava fechada, de José, da família. Isso está em Lucas 4,16, porque diz que Jesus, como era de seu costume, ia à sinagoga aos sábados. Então você não o veria trabalhando para obter ganhos nesse dia. Mas quem diz que curar no sábado, visitar os enfermos, se alimentar, outra vez ele estava ali comendo espigas de trigo com os discípulos e foi mal interpretado como se estivesse colhendo para trabalhar com isso. Não era nada de pecado comer no sábado, se reunir com os amigos e família nesse dia, não tem nada a ver com o pecado. Agora, precisamos levar em conta, né, e já li isso aqui na semana passada, eu vou reler, os conselhos que estão aqui em Isaías 58. Eu vou ler para você, aqui na minha Bíblia, os versos 13 e 14 aqui de Isaías 58. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Veja que esse texto aqui fala até das nossos pensamentos, de nossas palavras, conversações no dia de sábado. Sim, é preciso levar a sério isso, guardar o sábado corretamente, mas nos lembrarmos de que muitas coisas que as pessoas acham que não estão de acordo com a guarda do sábado, estão, e Jesus mostrou isso claramente quando esteve aqui. É um dia muito bom para você, por exemplo, ir com a sua família para um local em meio à natureza, para contemplar as obras do Criador, para você, como eu disse, visitar pessoas que estão doentes ou passando necessidades. Enfim, essa é a dimensão social, humanitária, que o sábado também contempla. Na quinta-feira, então, o sinal de que pertencemos a Deus, Êxodo 31, verso 13, poderia também estar aqui Ezequiel 20, 20, né? Enfim, o sábado ele é um sinal de pertencimento também. Êxodo 31 destaca que o sábado é sinal da aliança perpétua de Deus. Esse sinal nos ajuda a conhecer o Criador, Redentor e Santificador. É como uma bandeira levantada a cada 7 dias e que funciona para nos ajudar a lembrar, já que tendemos a esquecer. O sábado é um lembrete constante de nossas origens, libertação, destino e responsabilidade para com os rejeitados e marginalizados. O sábado é tão importante que, em vez de irmos a ele, ele vem a nós cada semana. Uma lembrança perpétua de quem somos, de quem nos fez, do que Deus fez por nós, faz por nós e do que Ele fará por nós no futuro, no novo céu e na nova terra. Veja como é importante então esse mandamento. Os 10 mandamentos são importantes, estão em vigência até hoje, mas veja, o 4º mandamento, ele nos lembra dessa nossa filiação divina, de que Deus é o Criador e Ele vai recriar este planeta. Maravilhoso saber disso e é bom toda semana ser lembrado disso, ok? Cada vez que você guardar o sábado de Deus, cada vez que Ele chegar até você toda semana ali, no pôr do sol de sexta-feira, lembre-se de tudo isso, que Ele é um sinal de pertencimento, é um memorial da criação e ao guardá-lo você está reconhecendo diante de todos que você pertence a esse Deus maravilhoso, esse Deus Criador. A lição dos jovens, eu tenho feito aqui um pequeno resumo sempre, né? Até porque a minha amiga Maura Brandão faz ali os comentários que eu coloco em meu canal também, comentários muito bons feitos por ela. Essa semana o tema é sexo antes do casamento. E como você pode ver aqui na tirinha, né? Veja só, é uma brincadeira, uma ideia, né? De que realmente quando a pessoa não espera para fazer as coisas no momento certo, no contexto certo, da forma certa e com a pessoa certa,
ela pode ter aí grandes dissabores, né? Ok, eu até publiquei um texto também no site da Lição dos Jovens, que é o Contexto Bíblico, contextobiblico.com.br. Vou deixar aqui na descrição o link para o texto, em que eu falo sobre essa questão do sexo antes do casamento, na Bíblia é chamado de fornicação também, e da inconveniência, dos problemas que isso pode trazer e traz às pessoas. Então leia lá o texto, Sexo antes do casamento, no site contextobiblico.com.br, que é o site da Lição dos Jovens. Tem muito material bom ali, vídeos, podcasts, textos adicionais, para você ter aí um material complementar à lição. A lição fala sobre a questão do ficar, e diz assim que como o sexo antes do casamento se tornou um modo de vida aceito na maioria das nações industrializadas e promovido como norma na mídia, essas ideias acabam sendo racionalizadas e integradas à comunidade cristã. Mas é a Bíblia que muda a humanidade ou a humanidade que muda a Bíblia? Além disso, quem tem a coragem, ou como alguns podem dizer, a estupidez, de falar contra o sexo antes do casamento ou contra outras tendências sociais dominantes, nós cristãos adventistas não nos pautamos por tendências, por ideias humanas, não vamos nessa onda. Nós entendemos que a Bíblia Sagrada é a palavra inspirada de Deus, imutável, infalível, e deve ser nossa regra de fé e prática. Se ela ensina que o sexo deve ser reservado para um contexto correto, ou seja, uma relação heteromonogâmica, conforme está ali no relato da criação, nós temos que seguir isso aí, a menos que não demos importância à Bíblia e não creiamos que ela é realmente a palavra inspirada de Deus e permanente, né? Aí é outra história, mas como adventistas, como diz a nossa crença fundamental número 1, você pode ver no livro Nisto Cremos, nós cremos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática inspirada e infalível. Na lição de segunda-feira, sexo antes do casamento é pecado? Vou ler alguns trechos aqui. O primeiro casal foi criado para interação social e exclusividade sexual entre si. A forma mais pura de amor e intimidade deve ter pré-condições em que a permanência e fidelidade sejam uma garantia contra a vulnerabilidade total, a exploração do eu e a aceitação sem risco de vergonha, medo, doença ou rejeição. Veja, aqui já fala de várias inconveniências, né, de se praticar o sexo antes do casamento, o sexo casual, o irresponsável, enfim. Aí inclusive nesse texto que eu indiquei para você, eu falo de pesquisas que mostram que pessoas que se mantiveram abstinentes, esperaram para ter suas relações sexuais após o casamento, elas reportam mais satisfação sexual no casamento. Elas não terão medos, né, de doenças físicas, doenças sexualmente transmissíveis, algumas das quais podem acompanhar a pessoa pelo resto da vida e trazer sérias consequências, o câncer, por exemplo, enfim. Não terão problemas emocionais nessa área, não haverá comparações, não haverá más lembranças para permear seus pensamentos. Enfim, há uma série de vantagens realmente nessa espera. O final da lição diz assim, na lição de segunda-feira ainda: como muitos cristãos já comprometeram seu estado de pureza sexual, só Deus pode conceder pureza, purificação, santificação, santidade, perdão e castidade espiritual. Assim como Jesus disse em João 8,11, esperamos nele o poder de ir e não pecar mais. Vai e não peques mais. Então, realmente, né, não é porque talvez você tenha cometido erros no passado, tenha feito más escolhas, não sabia qual era a vontade de Deus, que não exista mais esperança para você. Pelo contrário, Deus é o Deus da restauração, do perdão, da segunda chance. É aquele que diz, por meio de Paulo, né, deixando para trás as coisas que ficam ali para trás, eu avanço para o alvo, e o alvo pode ser sim um casamento abençoado, uma vida santificada e perdão dos pecados. A lição de quarta-feira, momento hipertexto, tem um pequeno texto aqui interessante que diz assim: no ótimo livro Hooked, os doutores John McLean e Freda Macish Bush questionam por que aqueles que não são virgens, quando se casam, têm mais probabilidades de se divorciar do que aqueles que se mantiveram abstinentes até o casamento. São cientistas, o livro traz estatísticas interessantes. Por que adolescentes sexualmente ativos têm mais probabilidade de ser depressivos do que os abstinentes? Por que casais casados reportam níveis mais altos de satisfação sexual do que os indivíduos não casados e com múltiplos parceiros sexuais? E aqui indico um texto, inclusive, também volto a indicar aqui o da lição, né, que é o site da lição. Bem, é verdade isso aqui, né? Inclusive li uma vez uma
matéria que falava de que muitos jovens adolescentes que tiveram a sua vida sexual iniciada precocemente, num contexto de não compromisso, enfim, sem amor, se arrependeram disso e queriam ter voltado atrás. Portanto, por que não esperar para o momento certo? Repito, e o momento certo é o contexto do casamento, o contexto matrimonial. O fato de o próprio Deus estar presente e oficiar o primeiro casamento aponta para a importância que ele dá ao matrimônio e às cerimônias de casamento. Ellen White, aqui o texto de sexta-feira, responsabilidade sexual. Não procurem saber quão perto podem andar à beira do precipício e todavia estar seguros. Evitem a primeira aproximação ao pecado, do perigo. Então, realmente, não brincar com o pecado, não brincar com coisas que podem nos levar a um ponto de não retorno e depois o arrependimento ficar, talvez até para o resto da vida. E um último textinho que eu sublinhei aqui. É sabido que não há indícios de vantagens na coabitação ou sexo pré-marital, dados apresentados por Popenoe e Whitehead apontam que casais que praticam sexo antes do casamento aumentam em 46% os riscos de separação. Deus sabe o que faz e quando pede é para o nosso bem. Então que nós possamos ser sábios e realmente obedecer às orientações de Deus que Ele nos dá por meio de Sua palavra, que é eterna, imutável e perfeita. Sejamos sábios, obedeçamos ao Criador, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas orientações que Tu nos dás por meio da revelação da Tua palavra. Dá-nos forças, dá-nos sabedoria para seguir essas orientações e assim colher os bons frutos da obediência à Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática as verdades sobre as quais estudamos nessa semana, sobre a questão do sábado, também na questão sexual. Ajuda-nos, Pai, a ser fiéis às Tuas orientações. Abençoa-nos, abençoa a nossa vida, abençoa nosso casamento, aqueles que são casados. Abençoa os solteiros também, para que saibam tomar decisões sábias. São bênçãos que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.